Sejam bem-vindos ao podcast Silvestre Cast, que é o podcast aqui do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Eu sou Patrícia Ferreira e este é meu amigo Tiago Santos e nós estamos aqui com os nossos convidados muito especiais. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembrando que o Hospital Adventista fica aqui bem pertinho do Corcovado, aqui em Cosme Velho. E lembrando também que o nosso hospital tem mais outras 2 unidades, o Hospital Adventista Itaboraí e também o nosso Centro Médico em Botafogo. Aqui no telefone que aparece no seu vídeo, após esse episódio, você pode ligar para marcar uma consulta e também visitar o nosso hospital. Hoje nós vamos falar sobre doenças hepáticas, vamos falar sobre vacinas das hepatites A e B, vamos falar também da hepatite C, problemas hepáticos, transfusão, vamos falar também de cirurgias hepáticas. Só pelo Ministério da Saúde, até 2022, nós tivemos mais de 1 milhão de casos de mortes só pela hepatite B. E para falar sobre tudo isso, nós temos os nossos ilustres convidados aqui, que é a doutora Adolfo e a doutora Júlia Radset. Sejam muito bem-vindos. Doutor Adolfo, por favor, se apresente. Quanto tempo o senhor trabalha aqui no hospital conosco? Eu sou de formação, né? Eu sou cirurgião geral e oncológico. Acabei sendo convidado para a equipe em 2020, início de 2020, assim que eu terminei minha formação no Hospital de Barretos, lá em São Paulo. E trabalho aqui com a equipe tem 5 anos. Então, a gente trabalha um pouco de tudo, né? Cirurgia geral, urgência e emergência, cirurgia oncológica e transplante de órgãos abdominais, né? Fígado, pâncreas, rim e multivisceral. Trabalho aqui no hospital, mas eu nunca tive a oportunidade de vê-lo agora, conhecendo pessoalmente. Tenho mais contato com a doutora Júlia. Doutora Júlia, também se apresente, por favor. Eu sou a doutora Júlia, eu tenho 4 anos formada e há 2 anos no programa de residência médica em cirurgia geral, aqui no Hospital Adventista Silvestre. Vocês não atendem no Centro Médico de Botafogo, apenas aqui no hospital? No Centro Médico também? Isso. Perfeito. Às quartas-feiras. Às quartas-feiras. No consultório 1 no 5º andar. Perfeito. Já estão cientes aí. Então, se você que não tem aí, não é inscrito no nosso canal, se você não tem o sininho ativado, aproveita agora que o assunto ainda não começou, rola um pouquinho para baixo e aperta o sininho para que você receba todas as nossas notificações, tá bom? Vamos começar então o primeiro bloco falando um pouquinho com ambos os convidados, né? Mas a primeira pergunta vai para você, doutor Adolfo. Em que casos o transplante de fígado se torna inevitável? Então, varia um pouco. Na verdade, assim, se você for considerar a história natural da doença, a cirrose, os pacientes acabam tendo o desfecho do transplante. A não ser que aconteça alguma coisa que impeça, que não torne esse paciente elegível ao transplante. Mas, no geral, a cirrose hepática é o principal motivo que a gente tem hoje, né? É uma doença onde vai se instalando progressivamente fibroses no fígado e o fígado ele começa a perder função. Ele começa a deixar de produzir as proteínas de coagulação, ele começa a deixar de metabolizar substâncias importantes para o corpo que geram metabólitos tóxicos, né? Então essa perda progressiva de função aliada a outros achados, ela vai acabar evoluindo para a necessidade de trocar esse órgão, que é o único tratamento, vamos dizer assim, definitivo, né? Sim. Então, quando você olha, na verdade, a cirrose, ela é uma doença crônica, né, uma indicação muito clara. Nem sempre a situação vai ser inevitável. Às vezes o paciente ele tem condições clínicas que impedem a cirurgia. Vou dar um exemplo. Ele tem uma insuficiência cardíaca grave, ou é um paciente muito idoso. A gente sabe que a cirurgia vai ser mais maléfica do que benéfica, né? Ele pode, inclusive, falecer no procedimento, dependendo, né? Então, um paciente que ele não é transplantável. Ele tem até a indicação de transplantar, mas ele não é transplantável justamente por condições clínicas. Mas você também tem outras situações, como a hepatite fulminante, por exemplo, né? Que é uma situação muito dramática, que você tem muitas vezes pacientes jovens que não tinham doença de base, eram assintomáticos, e em questão de dias, horas, o paciente evoluiu para uma situação de gravidade, que pode falecer daquilo ali se não for, né? Mais de 90% dos casos, se não houver tratamento, acabam falecendo. Também tem essa situação, tem doenças que a gente chama de doenças metabólicas do fígado, também que acabam necessitando de transplante. Então, assim, inevitável, são casos pouquíssimos a casos, mas a grande maioria é elegível, sim. Certo. Doutora Júlia, falando um pouco mais assim da cirrose, a gente sabe que antes de chegar à cirrose, a gente tem a esteatose, né? Ela tem os graus de evolução, né?
De acúmulo de gordura no ela vai acabando evoluindo pela gordura do fígado. Quais são os sintomas, então, que o paciente ele já deve procurar o médico? Olha, tem sintomas inespecíficos, perda ponderal, inapetência, náusea, vômito, dor em região de hipocôndrio direito, onde está ali o fígado, e sintomas que já mostram já uma evolução mais arrastada da doença. Tanto icterícia, que é quando o olho fica amarelo, a pele fica amarela, isso pode gerar até prurido também, coceira com acúmulo ali de bilirrubina, sangramentos anormais, coagulopatia, quando o fígado já está evoluindo para uma disfunção hepática, ele gera mais chances de sangramento, até próprio modificações na urina, que fica com aspecto cor de Coca-Cola, não fica mais acastanhado, a evacuação fica mais esbranquiçada. Isso tudo mostra que a bilirrubina não está sendo bem metabolizada pelo fígado. E eu acho que para complementar, é importante dizer que a cirrose ela é uma doença silenciosa. Tá? Então, o paciente ele vai desenvolvendo, né? Ele inflama, desinflama. E no que desinflama gera uma cicatriz, uma fibrose no fígado. E fica repetindo esses processos ao longo de muitos meses e anos. Então, quando ele chega a desenvolver esses sintomas, o negócio já está bem agravado. Entendeu? Então, quando chega nesse ponto, a maioria já está elegível ao transplante. Já vem dando aquele indicativo, no caso da esteatose, já começa com aquela gordura, já começa com alguns sintomas, mas na cirrose ele já é propriamente dita a doença. Porque já é evoluída. O em si, né? ele é meio assintomático, então ele vai acontecendo com o tempo e quando já apresenta alguns sintomas, já é um grau mais avançado da doença. E o normal é você ser um achado, vou dizer assim, incidental. O paciente ele vai fazer um exame qualquer, aí olha lá, sei lá, um ultrassom, Aí falou assim, tem sinais de esteatose moderada. Aí quando faz a ressonância, que é um exame mais específico, já fala, opa, tem sinais de esteatose avançada. Aí eles partem para exames que vão começar a avaliar se esse fígado já está tendo fibrose. Entendeu? Só que nessa fase o paciente é assintomático. Ele não sente absolutamente nada. Ele achou aquilo ali no exame de imagem. Entendeu? Para chegar na cirrose, leva muito tempo. E quando chega na cirrose, aí já é uma lesão irreversível. Não tem o que você faça que desfaça aquelas fibroses do fígado. Então, só trocando órgão mesmo. Sim. E falando especificamente na cirrose, né? Porque a cirrose a gente sabe que pode ser provocada pela bebida, excesso de açúcar, né? Então, assim, falando especificamente disso, a hepatite, quando ela causa cirrose, ela sempre levará a um transplante ou não? Como eu te falei, assim, é aquela questão do ser inevitável ou não. Se a doença, hepatite, ela evolui com a cirrose, pela história natural da doença, ele vai acabar precisando de um transplante, porque a lesão é irreversível. Mas tem pacientes que têm a cirrose e levam muitos anos até desenvolver realmente a fase mais grave da doença, com aqueles achados, né, que você tem uma perda da qualidade de vida do paciente, você tem chances de ter, como a doutora Júlia falou, estenose biliar, sangramento digestivo, aquela barriga d'água, até chegar nesse ponto leva muito tempo. Mas se o paciente tem qualquer doença, né, inflamatória do fígado, qualquer hepatite, evolui para cirrose, a história natural ou ele vive com isso aí, acaba falecendo dos problemas, ou ele transplanta. Nem todas as hepatites evoluem para cirrose, mas uma vez cirrotizado, aí é a indicação de transplante. Pegando esse gancho aí, doutora, quais são as diferenças dos sintomas das hepatites A, B e C? Então, geralmente a hepatite A é uma das que não leva a cirrose. Então, são sintomas agudos, febre, causados pela inflamação ali, mas que são autolimitados. Já a hepatite B e C, eles geralmente são assintomáticos e quando já geram sintomas, já está numa cirrose mais avançada. A hepatite A, a gente normalmente tem contato na infância, né? Se for testar todo mundo aqui, todo mundo vai dar positivo para hepatite A. A gente ia pra praia, né? Pegava coisa suja, a criança fica botando... tudo na boca. A contaminação, ela é oral, né? Então, para a criança, esse hepatite A não é problema nenhum. O problema pro adulto, hepatite A pode evoluir com hepatite fulminante. Aí é aquele drama que eu te falei. Entendeu? Você nunca teve contato antes, teve agora, né? Ele pode fulminar. Já a hepatite B e C não, é uma instalação mais crônica e progressiva. Entendeu? A hepatite raramente leva... E na verdade as pessoas acabam só se preocupando com a hepatite C, que no caso já é o estágio mais avançado, mas não acabam se preocupando com a prevenção, no caso, onde tem já começa a A e a B, né? No caso a C, ela já é um pouco mais... Hepatite A e B existe vacinação, existe forma de prevenção. A hepatite C, não. Então acaba que é mais falado sobre hepatite C
mais presente, justamente porque se a gente previne, a gente não tem tantos casos. E a hepatite C, só complementando também, a incidência era muito alta por conta justamente da galera que transfundia na década de 80, 90, né? E os testes laboratoriais não eram muito eficazes em determinar que aquele sangue que estava sendo doado tinha ou não hepatite. Então, tem muitos pacientes que transplantaram porque receberam sangue e acabaram contraindo a doença. Até 1993, a gente não tinha essa triagem dos sangues que eram doados, e aí acaba que as pessoas contraíam a doença pela transfusão. A partir de 1993, tanto hepatite B e C, a gente já tem testes para evitar essa contaminação cruzada. Hoje, a esteatose ela vem ganhando destaque como principal causa. Já estava... Até pouco tempo atrás, não sei se já trocou, mas estava para trocar, né? Da hepatite C para esteatose hepática. Antigamente a gente só ouvia falar de hepatite e de cirrose, né? A esteatose hepática parece que é uma doença um pouco mais moderna, né? As pessoas não se preocupavam tanto, né? Até a gordura do fígado. Exatamente, o estilo de vida, né? Doutor Adolfo, agora a próxima pergunta. Como que funciona a fila para transplantes no Brasil? Perfeito. Se eu não me engano, foi até 2006. A fila era cronológica. Então, o paciente entrava e ele ia transplantando pelo momento que ele entrou, né? Ia contando o tempo pela fila, né? E transplantava. Daí a gente foi percebendo que os pacientes mais graves acabavam morrendo, porque estavam esperando há muito tempo na fila. Então, lá nos Estados Unidos e Europa começou a criar uma escala que avaliava os pacientes que tinham mais probabilidade, né, de ter um desfecho fatal. Começou com a escala de Child-Pugh, depois trocou para a escala de MELD. A MELD ela é mais fidedigna para poder avaliar. A escala de MELD ela leva em consideração achados clínicos e exames laboratoriais, que avaliam justamente a função do fígado. É uma pontuação que vai normalmente de 6 a 40. Ultimamente eles associaram até a dosagem do sódio, né, ao MELD, que viu que o sódio também aumenta a acurácia, né, em caracterizar esses pacientes graves. E os pacientes, então, eles são pontuados de acordo com a escala MELD, e são alocados nas filas baseado na compatibilidade sanguínea. Tá? Então, o paciente ele acaba desenvolvendo maior gravidade, pontuando mais alto e recebendo o fígado primeiro, o que é mais justo, né? Sim. Mas a escala de MELD não avalia só isso, ela avalia também outras coisas, porque como toda escala não é perfeita, né? Então tem os pacientes que acabam desenvolvendo pontuação especial, que a gente fala. Pacientes que já estão encefalopatas, né? Que é quando o fígado não consegue mais filtrar amônia, ele começa a ficar com grau de desorientação, exatamente, e pode evoluir rápido. Tem também o paciente que tem ascite volumosa, tem o paciente que tem um câncer do fígado, né, o hepatocarcinoma. A cirrose é um ambiente muito propício para o desenvolvimento do câncer do fígado. Então, essa pontuação ela leva várias coisas em consideração e tem a questão, principalmente, do tipo sanguíneo. Né? Você tem que caracterizar isso, a fila é pelo tipo sanguíneo. E, desculpa, uma outra coisa que a gente fala muito é a compatibilidade antropométrica, que o doador ele precisa ter um tamanho IMC próximo do receptor. Né? Então, se eu pego um doador que tem 2 metros de altura, 150 quilos, o fígado dele não vai caber numa pessoa que tem 1,5 metro e 50 quilos. Então, a gente avalia tanto a parte da tipagem sanguínea, de compatibilidade, e a compatibilidade antropométrica também. No caso, o paciente então, com O negativo, ele tem uma prioridade, é isso? Não necessariamente. Ele tem maior... o O negativo, ele é o doador universal. Então, vamos dizer assim, o fígado dele é mais fácil de ser aceito. Entendeu? Se você pegar um paciente, por exemplo, que é AB, ele só vai receber do AB. Entendeu? Só que você pegar a população, tem mais ou menos 5% da população tipo AB. Então você tem uma fila muito pequena de pacientes que são AB. Normalmente tem 1 ou 2 casos e sai um fígado AB, é para ele. Para ele. Sim. Entendeu? Então essa questão da compatibilidade pelo tipo sanguíneo, ela pode ou não favorecer. Depende de uma série de fatores. Vocês comentaram agora um pouco em relação à hepatite por ser uma doença silenciosa. Explica um pouco mais para a gente, até para quem está assistindo. É igual ao HIV? Fica muito tempo silencioso? Tem um prazo para isso? Depende de cada ser humano? Depende de cada organismo? Depende de cada um. Depende muito da interação do vírus com o corpo do paciente. Entendeu? Mas, no geral, são mais de 10 anos de doença. Normalmente. Silenciosa. Mais de 10 anos de infecção, O paciente costuma desenvolver mais ou menos isso aí. Hepatite B e C, né? B e C. O HIV é uma doença com perfil diferente. Pode ser um tempo mais curto que ele acaba desenvolvendo a imunodepressão e as consequências disso. A próxima pergunta, então, vai para o Dr. Adolfo. Existe diferença
entre o transplante de doador vivo e doador falecido? Sim, bastante. O doador falecido é o paciente que evolui com morte cerebral. Existe outra modalidade também que não é válida no Brasil, não é reconhecida no Brasil, que é o doador de parada cardíaca. Tá? Isso acontece muito na Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não acontece. Mas o doador de morte cerebral é aquele paciente que acaba tendo, de alguma forma, uma injúria cerebral, às vezes seja por um AVC isquêmico hemorrágico, por um trauma, alguma coisa do tipo, e ele evolui, de fato, com a morte cerebral. Como eu te falei, o paciente ele é elegível, né, de acordo com a compatibilidade, com a pontuação. Então, assim que é fechado esse protocolo de morte cerebral, a família é convidada, né, para poder ter tudo explicado. Né, a nossa legislação ela só permite que a família autorize a doação. Isso é uma coisa que eu até falo muito nos meus canais, né, que é importante que haja essa conversa sobre morte, né, com a família, para deixar claro aos parentes que você tem desejo de ser um doador. Isso é uma coisa muito importante. Tá? E após assinado esse termo, né, de autorizando a doação, então a gente vai ver pela pontuação quem é o paciente que recebe e assim o paciente é convocado. Também tem a questão do aceite da equipe, né, porque o paciente ele é analisado como um todo, tem que ver se esse doador de fato é um bom doador. E então a equipe diz se está viável ou não, e daí o paciente vai, de acordo com a sua pontuação, receber. O Intervivos é uma pessoa viva, sadia, né? Vale a pena dizer que a gente não elege qualquer pessoa, a gente faz uma bateria de exames, né, avaliando a saúde dessa pessoa. Então, normalmente são doadores que tendem a ser jovens, sem doença prévia, e também existem as questões da anatomia hepática. Então, a gente estuda todos os vasos de fora e de dentro do fígado para poder ver se na hora da gente fazer essa ressecção do fígado, né, do paciente sadio para colocar no paciente que vai receber, teria alguma dificuldade de reconstruir esses vasos. Então, é feita uma análise bem criteriosa. E a questão do transplante intervivos, a gente já pode dizer assim, expandir os critérios de elegibilidade do paciente para esse transplante. O Ministério da Saúde ele deixa bem claro que os pacientes de transplante doador falecido, eles têm critérios muito bem estabelecidos. Então, extrapolados esses critérios aqui, só o Intervivos seria possível. Só que não são todas as equipes que têm esse treino. Graças a Deus, nosso chefe, o Dr. Eduardo, ele é muito bem treinado nisso, o Dr. Felipe também. Então, a nossa equipe é uma das poucas equipes do Brasil que faz o transplante Intervivos. E como nem todo mundo está treinado, então você não vê grandes centros aqui no Brasil fazendo essa modalidade. Mas sim, é uma modalidade muito bacana, muito bonita. Você vê a ciato, né, da pessoa em vida doar o órgão dela, metade do órgão dela. E ela pode ser eleita para casos que extrapolam as indicações do doador falecido. Você sabia disso? Então, o Hospital Silvestre faz uma cirurgia rara, que é de transplante de pessoas vivas, né? Então, uma informação muito legal, né? O Hospital Adventista, né, doutora Júlia, é referência, né, de casos de transplantes. Juntos a gente acompanha tanto casos diariamente, né? Eu acompanho mais a doutora Júlia diariamente nos casos dos pacientes. Mas quais são, falando dos riscos, quais são os riscos de cirurgia para um transplante hepático? Tem riscos imediatos, riscos no intraoperatório, riscos de sangramento, de até ruptura de algum vaso grande, alguma coisa mais imediata, e riscos mais a curto e a longo prazo. Tanto de disfunção do enxerto, tanto de rejeição do enxerto mais cronicamente, e até, inclusive, a óbito. 5 a 15% podem evoluir a óbito nos 3 primeiros meses de transplante. Essa fase mais precoce, ela é a fase mais importante. Quando o paciente passa disso, as complicações tardias elas são mais, vamos dizer assim, facilmente manejáveis, né? Quando ele tem essas complicações mais precoces, é muito difícil. E a cirurgia de transplante ela envolve uma série de medidas no intraoperatório que não é todo paciente que tolera bem. Tá? Você está admitindo que você está recebendo um fígado, né, de um doador, que muitas vezes o doador não está sendo muito bem cuidado naquele hospital. Então é um fígado que já está um pouco em sofrimento. Então, quando a gente tira aquele fígado do doador, aquele fígado ele está sem receber sangue. Ele está num período que a gente chama de isquemia. Então a gente tem que correr contra o tempo, para esse tempo de isquemia ser o menor tempo possível,
para esse fígado sofrer o menos possível. Então a gente cria condições que também facilitam essa situação do fígado sofrer menos. Então a gente acondiciona o fígado numa situação de hipotermia. Né? Cada 10 graus que a gente baixa a temperatura do fígado, dizendo que a temperatura normal é 37, né? Sim. A cada 10 graus que a gente baixa metade do metabolismo celular. Então essa célula ela fica menos dependente de oxigênio quanto mais a gente baixa a temperatura. Só que a gente não pode chegar a zero, senão o fígado congela. Então a gente tem que manter uma média ali de 4 a 6 graus. Então a gente acondiciona esse órgão para poder trazer e coloca esse órgão, né, no paciente que recebeu. Então a gente precisa fazer todas as conexões vasculares do órgão e para ele voltar a receber sangue. Então nesse momento, é um momento muito nobre da cirurgia. Por quê? A gente fecha a circulação da parte de baixo, né, do corpo, que vai para o coração. Só nisso aí, metade do sangue deixa de chegar. Então o coração já dá uma sentidinha, já dá uma murchadinha. E os anestesistas correm, né, para poder resolver todas essas alterações que a gente faz. E depois, na sequência, a gente solta a circulação. Então vai um volume de sangue muito grande na circulação. E junto com isso, todos aqueles metabólitos resultantes do sofrimento desse fígado que está entrando. Então, tudo isso pode gerar uma série de alterações na hemodinâmica do paciente, né, na parte eletrolítica, que podem gerar parada cardíaca, pode gerar arritmia, entendeu? Então, mas assim, nossos anestesistas, assim, graças a Deus, é a melhor equipe de anestesia que eu vi na minha vida. Dr. Jutamar, Dr. Bruno, enfim, todos são treinados por eles também. São extremamente competentes, então eles já vêm com antecedência toda essa questão do que pode acontecer no transplante, então já deixa tudo preparado. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de entrar na sala, vocês vão ver o tanto de coisa pendurada que tem, que a gente deixa perto do paciente, justamente pensando... A gente já pensa em todas as possibilidades. Todas essas repercussões aí do fígado. Então essa parte é uma parte muito nobre. O paciente, quando sai disso, vai para o CTI, tempo de internação do CTI varia muito de paciente para paciente, mas tende a ser um tempo ali de 4, 5 dias, depois vai para o quarto, do quarto para casa. Essa internação ela pode durar 7 dias, 10 dias, enfim, vai muito de caso a caso. Tem pacientes que já entram muito debilitados, então eles acabam ficando às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses internados. Às vezes acabam falecendo nesse período, às vezes acabam indo para casa e recuperando a função. É muito relativo. Dentro desse período pode acontecer muita coisa. Essa questão é interessante, doutor Adolfo, até mesmo para as pessoas que estão assistindo, muitas pessoas são leigas. Essa questão, por exemplo, da rejeição do órgão. Como que funciona isso? O paciente fez o transplante, teve a rejeição. Tenta usar imunossupressor para justamente evitar essa rejeição do órgão. Mas a imunossupressão também, por tirar a imunidade do próprio paciente, pode predispor a infecções, a outras complicações também. E até o que ele estava falando, né? Os pacientes que são cirróticos, eles já chegam aqui mais debilitados. Eles já são sarcopênicos, eles já são metabolicamente mais desnutridos. Isso tudo contribui para o prognóstico também no pós-operatório. Então, quando se fala que rejeitou o órgão, é outro fator. Então, não é bem dizer o órgão, né? Apesar de todos sermos, temos a mesma anatomia, né? Nossas proteínas, a grande maioria delas é idêntica. O teu hormônio da tireoide é igual ao meu, né? Não muda nada, mas tem as nossas células, elas têm como se fosse um CPF próprio, vamos botar assim. Então, se eu tiro um órgão meu e coloco em você, o teu corpo percebe que aqui não é seu. Logo, o sistema imune ataca. Entendeu? Então, até quando tem oportunidade de falar com os pacientes no pré-operatório, eu aviso, olha, o transplante ele não é uma cura. Ele é até a cura da cirrose. Mas ele não é uma cura de modo geral porque você troca um problema por outro. Você sai de uma situação que vai te levar ao óbito em algum momento, é uma condição terminal, que é a cirrose hepática, já avançada, e você ganha um fígado novo, mas você se torna um imunossuprimido. Aí tem todas as consequências da imunossupressão, né? A tua imunidade não será mais a mesma. Então você tem que tomar uma série de cuidados ali para evitar que você tenha problemas com a imunossupressão. Entendeu? Entendi. Então essa imunossupressão ela é essencial justamente para poder prevenir a rejeição. E o paciente transplantado, ele precisa mesmo de cuidados para o resto da vida ou não? Com certeza. 100% dos casos? 100% dos casos. Principalmente porque essa questão da imunossupressão. Se ele parar de tomar imunossupressor, ele vai rejeitar o órgão. É a questão da consciência, como o senhor disse, né, doutor Adolfo? É a questão de um órgão que não é teu, né? E você vai ter... É uma coisa nova para o resto da vida e vai ter que lidar com outra situação. Existe uma situação que é rara, mas é descrita, que chama quimerismo, que é quando o teu corpo ele entra numa espécie de sinergismo com aquele órgão que foi implantado, que você acaba não precisando mais dos imunossupressores, entendeu? Isso é raro, tá? Isso é muito raro de acontecer, mas todo paciente transplantado, quase 100% dos casos,
vai precisar dessa medicação imunossupressora pro resto da vida. Tá? E com isso, todas as precauções do paciente imunossuprimido. Normalmente, quando você dá alta para o paciente, esse paciente ele é acompanhado mais de perto nos primeiros meses, anos, e conforme você vai vendo que o paciente está adaptado ao tratamento, está aceitando, fazendo as rotinas todas certinhas, você vai espaçando essas consultas até ficar anual ou bianual, entendeu? Pra ir Depende de caso a acompanhando. caso. Doutora Júlia, quais são os grupos de risco que devem intensificar a prevenção e exames periódicos? Então, os principais grupos de risco somos nós, profissionais da saúde, que temos contato com o sangue de outros pacientes que podem estar contaminados também. Pessoas que vivem com HIV, como se disse, têm uma imunodeficiência, têm uma imunidade já prejudicada por si só. Complementa. Os pacientes são usuários de droga. Usuários de drogas. Que fazem drogas injetáveis, principalmente, né? Que manuseiam Múltiplos parceiros também. Muitos parceiros profissionais do sexo, também estão sob risco. Preciso também dar uma alfinetada para os meus amigos da enfermagem. A doutora Júlia acabou de falar, a gente lida muito com o sangue. A questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual. De repente, a classe da enfermagem, principalmente os diretamente da assistência, são os principais, né? As pessoas de risco, no caso desse tipo de contaminação, né? Então fica aí um alerta. Os enfermeiros, eles manuseiam muito mais os objetos perfurantes do que nós médicos. médicos. O cirurgião até manuseia bastante, mas né, se você pegar outras especialidades, né, a galera nem chega perto. Então a enfermagem está muito mais em risco do que a gente, inclusive. Tinha que dar sua alfinetada. Importante, vale a pena. Agora, há restrições alimentares para quem faz um transplante ou não? Tem. O paciente, como eu te falei, quando ele imunossuprime, ele tem que tomar muito cuidado com a origem daquele alimento ali. Ele não pode comer de qualquer lugar. Até falo assim, você confia na tua esposa para cozinhar, ou no seu marido? Então manda ele lavar e cozinhar, fazer tudo em casa e dá preferência para esse tipo de alimento que você está fazendo em casa. Você sabe a origem, sabe que foi lavado e preparado. Não coma em qualquer lugar, ainda mais assim essas comidas de rua que você não sabe a procedência. Né? Lave bem os alimentos. E tem alguns alimentos que podem ajudar mais do que outros, né? Que vamos dizer assim, que sobrecarregue menos o trato digestivo. Então a gente normalmente faz um cardápiozinho para o paciente poder orientar. Mas basicamente, alimento cru e mal preparado. A gente sempre conversa sobre isso. Certo. Doutora Júlia, saindo um pouco, que nós somos um hospital particular, mas a gente tem essa triagem também do SUS, né? A questão da vacinação é muito importante, né? Agora, como que ela funciona, a vacinação contra a hepatite A e B? Ela é gratuita pelo SUS? Como que funciona? Pelo SUS, ela faz parte da campanha vacinal, tanto da criança como do adulto também, para quem não tomou na infância. E a gente só tem vacina para hepatite A e B e não para C. São 3 doses da hepatite B. Geralmente a gente toma assim que nasce, a primeira dose, e depois ao longo da infância. A gente sempre pede também para nós, profissionais de saúde, a gente sempre vê se a nossa imunidade está em dia, né? Se a gente precisa de alguma dose de reforço ao longo da vida adulta, justamente para evitar. Partindo então para esse bloco final, mas antes não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos, é muito importante para a divulgação do canal, e também clicar no sino de notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do nosso podcast. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a doação de sangue, né? Muito. Vocês que trabalham com isso, cirurgias e tal, usam muitas bolsas de sangue, né? E tem pessoas que têm algumas religiões que não aceitam transfusão de sangue. Como que vocês fazem nesses casos? A cirurgia de transplante é uma cirurgia de alta complexidade, então não só concentrados de hemácia, a gente usa outros hemoderivados também, como plaqueta, como crioprecipitado, albumina, e isso tudo, em algumas religiões, não pode ser feito com uma testemunha de Jeová. Então, para esses casos, ou para outros casos também que tendem a ter maior chance de sangramento no intraoperatório, geralmente pacientes Child C, eles têm maior possibilidade de coagulopatia, de sangramento, então a gente acaba colocando mão dessa máquina, que é o Cell Saver,
que é uma máquina que faz com que o sangue que a gente esteja ali aspirando durante a cirurgia recircule e volte para o próprio paciente. Então, ele consegue evitar precisar de bolsas de sangue, porque ele consegue, com esse sangue que está saindo, ele filtra e volta novamente para o paciente. Isso é muito importante. Mas, reforçando que a gente sempre pede para as famílias também, a doação de sangue é muito importante. Não só para a cirurgia de transplante, mas para tudo. Tem até algumas pesquisas que falam que se cada um de nós doássemos pelo menos uma vez por ano, a gente não teria escassez de sangue. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto de transfusão. E que hoje a medicina está cada vez mais moderna e que possibilita cirurgias de altíssima complexidade sem precisar de transfusão ou de outros hemoderivados do paciente. A gente também usa outra máquina que é o tromboelastograma, que é uma máquina que a gente colhe o sangue do paciente e vê qual é a parte da cascata de coagulação que está deficiente. Então, para a gente já direcionar o nosso tratamento para o que realmente ele precisa, né? É muito interessante. A própria máquina ela já coloca para a gente, ó, excesso de heparina, ó, é falta de plaqueta, ó, é falta de fator de coagulação. Ela já direciona para a gente. Então, você já sabe qual hemocomponente ou droga você precisa fazer para o paciente naquele momento. E essa máquina, o Cell Saver, ela é muito bacana porque conforme você vai fazendo a cirurgia, você vai aspirando, né, toda vez que o paciente está sangrando, o sangue, os líquidos da barriga, eles vão para a máquina ela filtra e ela já prepara a bolsa que vai ser infundida no paciente. Extraordinário. É fantástico. Então é um ciclo, né? Há quanto tempo vocês usam essa máquina aqui no hospital? Olha, na época que eu estava residente aqui em 2015 já usava. Então, tem então, pelo menos aí novo, né? 10 anos, no mínimo novo. 10 anos. Que mas é muito importante, claro. Importantíssimo, importantíssimo. Vamos fazer então aqui, para a gente fechar o nosso podcast hoje, uma discussão de casos que com certeza, né, vocês tiveram aqui no hospital e, claro, sempre um ou outro acabam marcando bastante. Inclusive, você de casa, não perca o nosso próximo episódio. A gente também gravou um podcast aqui. Não vou dar muito spoiler aqui, mas um caso de transplante também de sucesso, um testemunho aqui. Não perca na próxima quinta-feira que você vai assistir, tá bom? Vamos então, doutor Adolfo. Qual o caso que para o senhor marcou muito? Então, eu quando fui fazer a residência médica aqui, eu tinha feito a cirurgia geral no Getúlio Vargas, que era um hospital público de urgência e emergência, trauma, né? Tinha questões eletivas também, mas eu passei na residência aqui e falei, poxa, caramba, transplante, eu nunca tive contato com isso, vou lá para saber como é que é. E foi um ano que abriu um leque de coisas na minha cabeça que eu nunca imaginei que eu fosse ver na vida. E nessa época, assim, o primeiro impacto que eu tive foi um paciente que estava indo para o 3º transplante de fígado. Eu não sabia nem que era possível, né? Terceiro. O paciente estava indo por 3º transplante de fígado. Eu falei, meu Deus, isso é possível, eu não sabia. E daí, foi aí que eu me encantei com essa questão do transplante, porque você vê que é um outro nível de treinamento do cirurgião. Não é qualquer cirurgião que faz esse tipo de coisa. Eu puxo muito sardinha ali quer dizer, a brasa para a sardinha da equipe, porque a nossa equipe realmente ela é muito bem treinada e nosso chefe, o doutor Eduardo, ele faz coisa na barriga que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Como é que um cirurgião sabe tanto, tem tanta versatilidade para resolver problema, né, para resolver dificuldade. Então, esse paciente, no caso, ele precisou fazer umas reconstruções vasculares ali, extremamente complexas, que não é qualquer pessoa que faria. Então, esse foi o caso que me impactou muito, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu vi. Hoje em dia, já com um tempo na equipe, a gente vê muita coisa, né? Mas esse realmente foi um caso que foi bem impactante para mim. Assim. E essa última parte foi o pior desafio clínico dessa cirurgia? Foi. E pior que o paciente saiu, parece nem operou. Bizarro isso. Nossa. Foi uma cirurgia, pelo que eu me lembro, durou mais ou menos umas 7 horas. É difícil você fazer esse tipo de coisa, porque normalmente o paciente que tem cirrose, muitas vezes, ele tem trombose do sistema porta, né, que é todo aquele sistema de drenagem venosa do intestino que vai para o fígado, para metabolizar tudo aquilo que o intestino absorve. Então ele tem umas tromboses ali que não permitem um fluxo bom. E tem a questão das aderências, né? Os pacientes, eles têm muitas aderências que são secundárias às cirurgias que ele fez. Então, você imagina o cara tá indo pro 3º transplante, então a barriga estava toda grudada. Então, é uma cirurgia que leva muito tempo. Você precisa soltar tudo, dissecar todos os vasos. Aí você vê, esse vaso tá bom ou não tá. Então, precisa criar um outro caminho. Então, às vezes, você precisa botar um que a gente chama de enxerto, né? Que a gente utiliza vasos sanguíneos do próprio doador falecido. Você faz uma ponte, né? Entre a aorta e o fígado.
Então você cria um novo vaso ali, né, para poder levar o sangue para o fígado. Mesma coisa o sistema porta, você faz uma ponte com uma veia do doador falecido. E a cabeça desse paciente durante a espera, saber que é o terceiro transplante dele? Uma loucura, né? Às vezes o paciente, infelizmente, ele acaba desenvolvendo alguma forma de rejeição que é difícil de manejar. Às vezes o paciente ele é negligente com o tratamento, ele para de tomar medicação. Às vezes porque se sente bem, às vezes porque é negligente mesmo, né? O cara que não se cuida bem, né? Mas nem todos eles vão aceitar passar por isso, porque sabe que a chance, né, de desfechos negativos ela vai piorando a cada conforme cirurgia. o paciente vai operando. E para encerrar, o que esse caso ensinou para você? Olha, não digo... Claro, tem muita experiência, mas o que acabou ensinando? Porque sempre a gente aprende, né, com o dia a dia. Sim, é uma coisa que ficou muito impactante para mim, assim... Não digo 100% das vezes, mas se você tem muita vontade de resolver um problema, se você tiver muita vontade, você está imbuído em resolver aquilo ali, sempre é possível. Você sempre consegue achar um... Eu falo pro doutor Eduardo, falo assim, cara, ele tem uma querência para resolver as coisas que eu vejo em pouquíssimas pessoas. Ele não desiste, é um troço surreal. Então, assim, sempre é possível. Se você quer ajudar, você quer salvar alguém, você quer fazer o melhor para aquela pessoa, você sempre pode achar uma forma de ajudar. Perfeito. E a pessoa sempre também, né? A gente nunca sabe, uma caixinha de surpresas, né? Sim. Às vezes você acha que a pessoa não tem nenhuma chance e ela vai dar a volta por cima e sai de boa, certeza. né? Cada Exatamente. pessoa é uma pessoa. Pegando a deixa do Dr. Adolfo, eu também tive um caso na residência que era o terceiro transplante, né? Que a gente vê casos de retransplante, mas geralmente é só o segundo. Nesse caso, era o terceiro transplante também. Mas era um caso particular porque a menina tinha a minha idade, então tinha 28 anos, e ela já nasceu com uma doença genética, né? A genesia da via biliar, então ela já precisou transplantar bem pequenininha. Eu gosto muito de criança, então eu gosto de puxar a sardinha para esse lado também da fase da criança, que tem muito transplante pediátrico também, né, de fígado. E aí ela precisou transplantar quando criança, depois na adolescência e agora na fase adulta. E, coincidentemente, também, essa paciente saiu como se nada tivesse... Assim, saiu muito bem. São pacientes jovens, então sem tantas comorbidades que afetam, que é bem diferente do transplante com um paciente cirrótico, né? A gente até, dando um pouquinho do spoiler da próxima do podcast... pacientes que são com cirrose mais avançada, eles tendem a ter uma internação mais prolongada. E isso também faz com que a gente tenha bastante contato com a família, crie esse vínculo com a família, mas que são submetidos a muitas complicações e acabam demorando para poder ter essa recuperação, ao contrário de pacientes mais jovens que, mesmo sendo o terceiro transplante, saem muito mais rápido e melhores do que que é o primeiro transplante, mas que como ele já veio com uma doença de base que consome muito ele, a gente comentou, né? Paciente muito sarcopênico, muito coagulopata, tende a ter muito mais infecções, acabam precisando de traqueostomia, acabam ficando na ventilação por mais tempo, porque são miopatas e não conseguem desmamar da ventilação. Então, são cenários diferentes, mas que também trazem muito conhecimento pra gente, né? E o que te ensinou especificamente, assim? O que você levou pra sua vida depois desse caso? Olha, muitos casos aqui, eu me apego muito à família, né? Acho que o Dr. Adolfo sabe muito disso. Todos os pacientes que acabam cronificando, eu acabo virando amigo da família. E eu acho que uma das coisas mais importantes também para isso, para minha vida aqui, a gente está sempre junto com a família. Então, apesar de qualquer complicação que for, se a gente estiver junto ali com a família, prestando a atenção nas necessidades do paciente, pode ser o tempo que for. A gente tem uma paciente também internada aí 4 meses. Esse vínculo de paciente com a família, acho que é uma das coisas que até você comentou da parte psicológica, né? Não só do paciente, mas de todo mundo que envolve o paciente, seja os familiares também, que ficam aqui querendo que o paciente se recupere, que vá para casa bem, como entrou. Então, essa parte psicológica é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui na residência. Não só da parte técnica cirúrgica, óbvio, mas nessa parte humana, que é essencial, que a gente não pode esquecer, né? O cirurgião, às vezes, acaba ficando muito na técnica e acaba esquecendo a parte essencial e emocional envolvida nisso tudo. Sim. Inclusive, posso... Claro, por favor. Eu gravei um vídeo para minhas redes sociais falando sobre isso, no vídeo eu falo sobre o casamento, né? É importante você estar casado no desfecho dos tratamentos. Mas não é sobre casamento especificamente, é rede de apoio. Rede de apoio. Não é só estar casado, você precisa ter, né,
filho, amigo, Muito profissional. né? E isso faz total diferença, né, no pós-operatório, e também a questão da equipe médica ter um bom acolhimento. Né? Então, você está presente ali, como você falou, entender as necessidades, ser solícito. Né? Então, isso você desempenha esse papel muito bem, até um elogio para a doutora Júlia. E não é puxando o saco de vocês, não. Porque assim, eu tô no hospital todo o tempo e todo mundo fala muito bem da equipe de transplante. Graças a Deus. São muito sempre educados, geralmente todos os médicos atendem todas as solicitações. Até na madrugada, que é meu turno, onde o pessoal não consegue dormir, é dor, isso. Eu nunca vi a doutora Júlia dizer um não, nunca vi ela faltar ali, sabe? Sempre presente a equipe, então não tenho que falar de vocês, são maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, para a gente poder encerrar, agora, claro que foi de grande proveito, grande valia esse assunto, né? Eu queria que vocês deixassem um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente em relação aos cuidados, né? Em relação à prevenção, cuidados com a hepatite, a própria vacina, cirrose, exatamente. Posso até extrapolar uma coisa? Claro, que eu por falei favor. aqui? Então, tá bom. Eu acho importante... Fala, olhando pra câmera. Isso, por favor. Tá. Acho importante os cuidados pessoais, tá? A esteatose, falhou aqui. A esteatose é uma doença que, no longo prazo, vai trazer problemas para a tua saúde. Muitas vezes ela está associada com obesidade, muitas vezes está associada com doenças cardíacas, insuficiência vascular venosa, enfim. Então, se cuidar, ter uma dieta, né, adequada, fazer atividade física, isso é muito importante. A cirrose pela esteatose, ela vem ganhando destaque cada vez mais. Tá? Então, acho que cuidar da própria saúde, por você, pela sua família, é muito importante. A questão das vacinações, né? Faça suas vacinações, atenção especial aos profissionais de saúde. E um tema que eu bato muito, principalmente nas redes sociais, converse com seus familiares sobre morte. Pode parecer pesado, mas é importante. Um dia, todos nós vamos falecer e a gente não sabe quando vai acontecer. Então, se algo for acontecer com você, é importante que você deixe sinalizado para sua família que você deseja ser um doador de órgãos. Tá? Antigamente, até meses atrás, a taxa de rejeição, a taxa o não da família era 43%. Atualmente caiu para 33%. Isso precisa melhorar ainda mais. A gente precisa de mais doadores. Doutora Júlia? Eu acho que faço das palavras do Adolfo a minha também. Prevenção é tudo. Se a gente pegar no início da doença, se a gente começar a controlar, ter qualidade de vida, a gente consegue ter um desfecho, um prognóstico melhor. Então, tá com seus exames em dia, tá com suas vacinas em dia, tá com tudo. Isso não é só para você também, é para sua família como um todo. Pensar nos seus filhos também. Todo mundo se ajudando. Né? E mais uma coisa também, eu não falei do pós. Como eu falei durante o nosso podcast, o transplante ele é um tratamento. Tá? Ele não é uma questão que vai resolver todos os seus problemas. A partir de agora a sua vida voltou ao normal. Não, você trocou de doença, você é um imunossuprimido. Então tome as suas medicações, frequente as consultas médicas, faça os exames. Tá? A gente precisa ter um controle desse órgão novo que entrou. Precisa saber se ele está funcionando, se ele está sendo rejeitado, o que precisa fazer de ajuste, porque isso vai ser determinante na tua evolução no pós-operatório. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito construtivo, muito bacana. Obrigada mesmo. E você, gostou do nosso bate-papo? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e se prepare para o nosso próximo episódio, que acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutores. E a gente volta no próximo programa. Um grande abraço para você. Até lá!